Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje vai falar de espiritualidade e organizações, um tema que é controverso, polêmico, mas mais do que necessário. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Acho que a ideia que eu penso para a gente compartilhar isso hoje é primeiro conceituar um pouquinho espiritualidade e por que esse é um tema relevante para organizações, por que faz sentido este tema para organizações, e eu sei que a gente começa a tocar em elementos sensíveis aqui, porque via de regra as pessoas associam isso à religião, e eu vou procurar fazer essa distinção. E ao mesmo tempo eu vou contar um pouco da minha história, porque eu acho que de alguma forma faz muito tempo que essa ideia de trazer espiritualidade para as organizações está presente na minha. Eu vou procurar entremear um pouquinho também como é que foi a minha reflexão e o meu processo de necessidade ou desse olhar. Então vamos começar com a noção de espiritualidade e a distinção de espiritualidade e de religião. Por milênios, o ser humano tem buscado dar significado para o mistério da vida, o mistério da morte, para as questões mais relevantes, que são o que a gente está fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo, o que significa estar vivo quando eu olho para o universo, para o cosmos, para a vida. De alguma forma, a espiritualidade, na perspectiva que eu estou trazendo, ela não é de uma religião, apesar de muitas religiões tocarem nessa dimensão transcendente, mas ela é da dimensão existencial e transcendente, aquela que de alguma forma procura dar um significado para além das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e das experiências de vida e morte. E aí tem um caráter simultâneo à transcendência nessa visão de espiritualidade, que é a imanência. Imanência significa que tudo que está acontecendo neste momento aqui que eu estou conversando com você também é espiritual. Se a gente pudesse fazer uma distinção, aí sim com as abordagens filosóficas e religiosas, a maioria das abordagens ocidentais tendem à transcendência, que é essa ideia de um Deus que está fora, né? E a maioria das abordagens orientais tendem à imanência, é na presença nesse momento que você experimenta a espiritualidade, e por isso que práticas como meditação e yoga de alguma forma nos relembram e nos levam para esse mesmo lugar. E qual que é a grande distinção entre espiritualidade e religião? As religiões são narrativas míticas e místicas. Moisés recebeu os mandamentos, Maria, virgem, Adão e Eva, Brahma, Vishnu, Shiva. As religiões são narrativas pelos quais as pessoas se identificam e passam a transformar essa narrativa numa visão da realidade, ou de alguma forma de usar essa narrativa para criar uma, entre aspas, certeza sobre esses aspectos do mistério. E de alguma forma ter certeza sobre algo que é impossível ter certeza. Então tem uma distinção importante, né? O exercício da espiritualidade, ele é esse exercício de se conectar com o mistério, conectar com um domínio mais profundo e absoluto, que transcende linguagem, que transcende narrativa. Quando a gente transfere essa ideia de espiritualidade para o mundo das organizações, né? Organizações, sim, uma empresa ela não é algo físico e material, uma empresa também é uma narrativa. Eu gosto muito como o Harari traz isso, né, que qualquer experiência que a gente chama de realidade, no fundo, é uma narrativa coletiva que a gente toma por verdade. Então, o melhor exemplo disso é o dinheiro, né? O dinheiro não existe, mas quando eu pego uma nota de R$50 e dou
num supermercado e o cara me devolve mercadorias, existe ali uma narrativa construída, que existe confiança coletiva de que aquela nota, aquele papel que está escrito R$50 tem um valor que pode ser trocado por produtos. E a única coisa que sustenta isso é uma narrativa coletiva. Eu tenho um neurocientista que chama Neil Seth, ele tem um TED Talk e ele fala, quando a gente alucina individualmente, a gente vai para o hospital psiquiátrico, quando a gente alucina coletivamente, a gente chama isso de realidade. Então, de alguma forma, a gente precisa dessas narrativas coletivas para dar conta da existência, e elas estão muito longe de descrever a realidade. Quando a gente está falando de organização, da XI, Pura, da Fiat, do Banco Itaú, qualquer dessas empresas só existe porque existe uma narrativa coletiva que acredita que aquele conjunto de interações, que tem produto, que tem troca, que tem milhões de trocas entre pessoas, clientes, colaboradores, acionistas, de alguma forma reforçam aquela narrativa. Então, no domínio do mundo das narrativas, né, a organização não deixa de ser muito parecido com uma religião. O que então passa a ser o papel da espiritualidade dentro, né, da construção da narrativa da organização? A gente está vivendo num momento do mundo, as organizações vêm evoluindo ao longo da história da evolução humana. Nos últimos 300 anos, as organizações foram construídas basicamente em torno dessa narrativa que vem do positivismo, do iluminismo, de empresas que precisam ter produtividade para ter lucro, incentivadas ou penalizadas pelas lógicas de oferta e demanda do mercado, num modelo que é meritocrático, baseado no indivíduo. Então, essa é a metanarrativa da sociedade no qual as organizações são construídas. E qual é a principal questão por trás disso? É que, depois de ter produzido muito progresso e muito avanço, essa narrativa para as organizações, essa metanarrativa e a forma como as organizações funcionam, está produzindo mais impacto negativo do que positivo. Porque, no fundo, quando a gente leva ao extremo essa noção de oferta e demanda do mercado, portanto, um modelo baseado em consumo aumentado, que depende das pessoas terem trabalho e renda para consumir mais coisas que não necessariamente eles precisam, ao custo de aumento de desigualdade social e custo ambiental, essa conta não está mais fechando. E é aí que eu vejo a importância da espiritualidade. Por quê? No seu primeiro caráter que eu coloquei, no caráter transcendente. Uma organização só faz sentido se tiver um propósito que é maior do que os seus produtos, os seus serviços, os seus processos. E esse propósito, ele transcende, ele é transcendente, ele tem essa característica de ir além da própria existência da organização para se conectar com uma teoria de mudança, para se conectar e se propor a resolver ou a endereçar algum desafio importante da sociedade ou do planeta. Mais paradoxal que seja, é essa capacidade da organização ser transcendente que vai permitir ela ter sucesso no longo prazo. Eu posso dar alguns exemplos aqui de empresas que eu considero que têm essa característica de ter um propósito transcendente. Acho que uma delas é a Natura, na qual eu trabalhei, que foi fundada com essa ideia espiritual, inclusive inspirada no Teilhard de Chardin e na fórmula da felicidade de Teilhard de Chardin, no que a Natura chama a sua essência, que foi construída pelos fundadores, mas principalmente pelo primeiro fundador, que é o Luiz Seabra. Uma outra empresa que tem como característica um propósito transcendente é a Patagônia, e é um exemplo, para mim, maravilhoso da Patagônia, com esse compromisso de saúde do planeta e das pessoas. Há alguns anos atrás, a Patagônia escolhe não crescer, e num posicionamento muito corajoso, ela faz uma campanha publicitária onde ela coloca uma jaqueta daquelas, um casaco daqueles de frio, e fala: por que você precisa comprar um casaco? Ao invés de falar compra um casaco, eu questionando por que você precisa comprar o casaco. E por mais paradoxal que seja esse posicionamento coerente da Patagônia,
transforma a Patagônia num sucesso. A Patagônia cresce e vende mais exatamente porque acessa nas pessoas essa dimensão mais transcendente, essa dimensão mais espiritual, que no fundo, é um anseio das pessoas e dos coletivos de tocar uma dimensão mais transcendente. O caráter imanente das organizações vem de como essa identidade, de como esse propósito se transforma no comportamento das pessoas, nos rituais e símbolos das relações, e de como o desenho da organização, da forma da organização fazer estratégia, da forma da organização fazer gestão, reflete esse propósito. Então, daria para dizer que em uma organização, a dimensão transcendente espiritual tem a ver com propósito e identidade, e o caráter imanente da espiritualidade está na corporificação, na cultura, né, na forma, no como a organização executa, as pessoas se comportam, as relações acontecem e os sistemas e os processos da organização são desenhados de forma coerente. É óbvio, quando se tem propósitos como das empresas que eu citei, entre outras, esse propósito é sempre um lugar quase utópico, no sentido de se propor a resolver problemas que são muito grandes e, portanto, tem uma certa distância entre o que a empresa se propõe a ser e o que ela vai sendo. Então, o grande desafio de transcendência e de imanência é a cultura, o comportamento da organização ser coerente o suficiente com ao que a empresa se propõe de propósito para além dos produtos, experiências, processos e serviços. Então, boa parte do que a gente faz hoje na XI, de alguma forma, é embarcar a transcendência e a imanência nas organizações, sempre por meio da evolução e da transformação das pessoas, porque a cultura segue a consciência, então é só onde tem consciência que existe cultura, e, portanto, é na direcionalidade do processo de transformação pessoal e das pessoas se relacionando que os caráteres imanente e transcendente vão acontecendo dentro de uma organização. E aí deve estar ficando conceitual demais. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu falo de transformação pessoal, o que eu estou falando? E é um processo de transformação do indivíduo de aspectos cada vez mais egocêntricos para aspectos cosmocêntricos ou mundocêntricos. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a grande transformação que a gente acredita e o trabalho que a gente faz na XI, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo? Todos nós, e aí tem os últimos 60 e 70 anos da psicologia e da psicologia do desenvolvimento, tem muita evidência de como é que a gente constrói a nossa personalidade, que, de novo, falando de narrativa, quando a gente vai para a neurociência durante um tempão negou Freud e os psicólogos, e aí hoje está muito claro que por meio do hardware, do cérebro, o que as pessoas chamam de personalidade, a neurociência diz, não, personalidade é a narrativa que a pessoa tem sobre o que aconteceu com ela, o que está acontecendo com ela e para onde ela vai. O que acontece do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento? Todos nós, até os 7 anos de idade, construímos um script da nossa personalidade. A gente fez isso muito cedo. 70% desse script foi construído até os 4 anos de idade, o que significa que boa parte do que a gente afirma que a gente foi dito para a gente, porque a gente não tem memória. Obviamente tem a memória inconsciente, mas alguém contou essas coisas, e essas coisas todas estão no nosso sistema. O que é muito curioso e muito interessante nesse processo é que boa parte das narrativas que a gente constrói sobre a gente mesmo, então esse script que forma a nossa personalidade, ou que a psicologia chama de ego, é baseado num conjunto de necessidades não atendidas. A gente não foi amado o suficiente, não foi reconhecido o suficiente, não teve segurança suficiente. E isso, em cada uma dos nossos contextos e famílias, tem um padrão. E o que acontece? Qual é o grande processo de transformação pelo qual a gente trabalha? É o processo pelo qual a gente ajuda as pessoas a perceberem
que elas estão projetando fora delas, porque como tem um conjunto de coisas que não foram atendidas na infância, a gente projeta, então a gente começa a ter expectativa de que num relacionamento afetivo, nas nossas amizades, e aí no trabalho, que é um grande componente de como a gente forja a nossa identidade, se eu bater uma meta, eu vou ser reconhecido. Se aquela pessoa me amar, eu vou me sentir amado. Então, todo o processo de transformação, como diz o Ken Wilber, só tem uma saída, e essa saída é para dentro. O ser humano adulto e maduro, e no fim, essa transformação que a gente tanto fala, é de convidar as pessoas para deixar de serem seres humanos adolescentes e infantis para ser seres humanos adultos e maduros, reconhecendo que sim, você não foi amado do jeito que você gostaria e poderia, alguns mais, outros menos, e isso está no passado, está no seu sistema e ninguém vai te dar isso. E que, portanto, o caminho é você encontrar um caminho de serviço. Então, essa é a principal transformação, é você ajudar. Então, o que a gente faz na XI, e a gente faz isso em muitos clientes, de forma coletiva, é ajudar cada indivíduo a fazer esse processo, né? E isso não é terapia, mas não deixa de ser terapêutico, que é de reconhecer esses aspectos e o quanto de sofrimento as pessoas têm quando elas vão buscar essas questões fora, e se apropriar da sua história, se apropriar da sua narrativa, e a partir disso encontrar um sentido, encontrar um propósito para servir. Quando a gente faz isso na perspectiva da pessoa e do indivíduo, tem uma mágica que acontece, é que as relações começam a ser legítimas e verdadeiras. Uma das coisas mais doentes que existe nas organizações é que tudo que se realiza dentro de uma empresa se realiza no contexto coletivo, no contexto de um time. E a dinâmica emocional dos times é a dinâmica de adolescentes. Se você fechar o olho e abstrair do conteúdo, porque às vezes os conteúdos são complexos, a dinâmica emocional é alguém tentando prevalecer, alguém escondido, alguém bulinando o outro, ou seja, é como se você estivesse na classe do 7º ano de pré-adolescentes ou de adolescentes. O que acontece quando as pessoas vão ganhando maturidade é que elas passam a ter relações verdadeiras, e essas relações verdadeiras acontecem com as pessoas ficando vulneráveis. E aí tem essa mágica que um grupo se transforma num tecido social, e é com essa característica. Então, a grande transformação do que a gente faz nos nossos clientes é ajudar as pessoas a se transformarem, a amadurecerem como pessoas de uma perspectiva mais egocêntrica para uma perspectiva mais espiritual ou cosmocêntrica, e que elas tenham relações verdadeiras. A única forma de existir relação verdadeira, essa é uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, você só vai ter uma relação verdadeira se você for um indivíduo forte. E, portanto, as relações, a gente geralmente projeta no outro o que a gente gostaria que o outro fosse para estar em relação. E aí você não está em relação, você está em relação com o espelho que você faz de você mesmo no outro. E na nossa perspectiva, é essa capacidade das pessoas serem seres humanos adultos e maduros em relações maduras que cria um contexto para a organização ser esse espaço transformador, espiritual, transcendente. E aí tem o outro ponto que a pandemia está acelerando, que é o aspecto de saúde mental e do contexto do trabalho, e esse aspecto a gente ainda não está sabendo viver direito com ele, né? Porque no fundo, as pessoas, o ser humano é um ser social por biologia e não por cultura, né? Os nossos antepassados construíram estruturas sociais para sobreviver nas savanas e, portanto, é muito novo essa ideia de fazer parte de times remotamente e estar em home office. E aí tem toda uma reflexão nas organizações desse modelo de trabalho híbrido, nesse modelo. Está muito claro que as pessoas querem continuar com a flexibilidade do home office. E, portanto, na minha perspectiva, as organizações vão ter um desafio maior ainda dessa conexão espiritual e da narrativa, né? Porque vocês lembram que eu falei que uma empresa é uma narrativa? Então, a empresa não é um lugar físico.
E o que está acontecendo, que é muito relevante, é quando a gente está junto, por que a gente precisa estar junto? Né? Algumas empresas que voltaram para o escritório voltaram no conceito da pessoa continuar com uma baia na frente de um computador, e agora com desafio, porque tem algumas pessoas no escritório, algumas pessoas em home office, então elas estão no escritório meio que home office, fazendo reunião por Zoom, fazendo reunião por online. E o que está muito claro é que os momentos que a gente está junto são momentos de relação e momentos significativos. Então, muito provavelmente, vai aprofundar essa ideia do significado e da cultura, porque os momentos de estar junto vão ser momentos de construção de conexão, de construção de criatividade, de construção de vínculo, e não para você ficar na frente de uma tela digitando coisas. Então, eu acho que nesse aspecto a pandemia ajudou, porque ela acelerou e arremessou a gente em necessidades que eram prementes, mas nunca tinham sido testadas, e a pandemia, então, testou. E por isso, então, que as organizações que não forem capazes de construir o aspecto imanente, de dar um propósito e um sentido para as pessoas, e um aspecto imanente de ser um lugar acolhedor, um lugar para ser humano, vão ter muita dificuldade, porque essa narrativa do lucro a qualquer preço, pressiona as pessoas como recursos, efetivamente, e já existem, né, alguns setores da economia sofrendo porque tem gente que não quer trabalhar, não quero trabalhar numa mineradora, não quero trabalhar numa metalúrgica, não quero trabalhar... Já existia isso, né, com empresa de cigarro e bebida, e está aumentando isso. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito importante de transição, ainda é difícil saber como eles vão se revelar, mas eu tenho uma confiança e a perspectiva de que esses aspectos transcendentes e imanentes vão ser o elemento de conexão, de construção de novas narrativas do que uma organização vai vir a ser. E agora, talvez fazendo uma parte final e uma transição, queria contar um pouco da minha história, dessa conexão com a questão espiritual. Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu já falei aqui, comecei em finanças, e chegou um certo momento que eu estava bem incomodado de trabalhar como financeiro. Eu trabalhava numa empresa chamada Método Engenharia, que eu adorava, mas ao mesmo tempo eu estava muito inquieto, porque eu comecei a fazer terapia, e na terapia essas questões e as reflexões de significado começaram a ficar mais importantes para mim, e eu comecei a ter uma inquietude muito grande de querer estar a serviço de alguma coisa, né? Na época, as palavras, a linguagem não era essa, era muito diferente. E me trabalhando em terapia, eu gostava muito de esporte, gostava muito de jogar futebol. Um dia, voltando de um jogo de futebol, eu tive uma visão muito clara. Eu tive que parar o carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo, porque eu estava num lugar de muita natureza, parecido com esse lugar que eu estou aqui agora, e tinha um lago, e nesse lago eu estava sentado na beira desse lago, e isso era um retiro, onde eu proporcionava para as pessoas a reconexão ou a conexão com a espiritualidade por meio de atividade física, por meio do corpo. E eu comecei a chorar muito de emoção naquele momento. Falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Naquela época, eu era pai da Nanda, gastava mais do que eu ganhava, né? E na minha visão financeira que eu tinha, eu achei que eu tinha que comprar, que eu tinha que achar o lugar e arrumar dinheiro para comprar o lugar. Mas essa visão me impulsionou fortemente para encontrar esse processo, esse caminho. E eu lembro que um dia eu estava fui numa livraria na hora do almoço, e tinha um livro lá chamado Corpo Sem Idade. E nesse livro, Corpo Sem Idade, de uma terapeuta chamada Chris Driscoll, que tem o centro dela em Galisteu, perto de Santa Fé, no Novo México. Eu comecei a folhear o livro e falei, é isso, né? De essa conexão do corpo sutil, da dimensão mais sutil, da dimensão espiritual, por meio do corpo. O livro falava disso. E eu chego do almoço e escrevi um fax para Chris Driscoll, na contracapa do livro tinha endereço, né? Fax já denuncia toda a idade. Isso foi em 94. E aí eu lembro de ter escrito fax, 2 horas depois veio a resposta do fax. Na resposta do fax, eles falaram, olha, a Chris Driscoll vai estar no Brasil esse final de semana. Então, super simbólico, né? E acho que uma das coisas, quando você se conecta com essa dimensão transcendente, tem a ideia de sincronicidade, que é um tema do Jung, começa a ficar mais presente, porque o simples fato de eu estar antenado, aconteceram essas sincronicidades, aí
a Cris Grisco veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, eu fui para lá, e lá ela tinha um workshop sobre abundância, super legal, e eu contei para ela sobre o meu projeto, o sonho, a visão que eu tinha tido, e ela falou, putz, muito legal isso, quero te ajudar, por que você não vem para o Novo México? Entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai estar fazendo um workshop de propósito de vida. Aí isso foi na virada de 94 para 95, na noite de Natal, peguei um avião, fui para os Estados Unidos e fiquei lá 10 dias no deserto do Novo México, fazendo um trabalho profundo. E aí tinha vida passada, reprogramação com massagem cranial, caminhar na brasa, tinha uma série de coisas muito profundas, né? Mas o principal ponto depois de toda essa vivência foi, isso para mim é um ponto super importante, que tem a ver com coisas que eu falei desse processo, o movimento é de dentro para fora. A Cris Grisco, na última fala que a gente teve, ela falou, olha, realiza o projeto dentro de você. Quando o dentro estiver maduro, o fora vai se manifestar. E assim foi que eu continuei praticando no meu processo de busca psicoespiritual e recebi um convite para ir trabalhar, naquele momento, ainda como financeiro, trabalhar para a GP Investimentos, para ser financeiro de uma empresa de entretenimento. Mas foi muito curioso, porque uns dias antes de receber esse convite, eu, de novo, estava indo para um jogo de futebol e tinha um pai com um filho andando de bicicleta. E o menino tinha um olhar super brilhante e o pai tinha um olhar opaco. E eu falei, putz, esse meu projeto tem a ver com ajudar as pessoas a recuperar o brilho do olhar de criança, essa dimensão da energia mais vital. Então, quando eu fui convidado para trabalhar numa empresa de entretenimento, que na época tinha o Play Center, que depois veio o seu Hopi Hari, que eu fui ser presidente do Hopi Hari, ficou muito claro para mim que esse era um movimento de alma, um movimento que fazia sentido fazer. E aí, dito e feito, comecei como financeiro, depois fui para o Hopi Hari, e no Hopi Hari, que eu pude vivenciar isso pela primeira vez de forma prática, porque até esse momento eu tinha uma visão da espiritualidade meio infantil, meio mágica, de que a espiritualidade era uma coisa mágica, infantil, e que as coisas se resolviam por você. E foi quando, depois de viver uma série de crises, e um dia vale a pena criar um podcast só para contar a história do Hopi Hari, mas me veio muito forte a ideia de trazer a questão da educação para dentro da identidade do parque, transformar o parque numa grande experiência de educação com entretenimento. E nesse contexto eu conheci uma pessoa que foi um médium espírito, o Dr. Reinaldo. Eu sempre digo que ele foi um grande... Todo mundo que encontrou já alguém com essa estatura espiritual, você sempre tem a percepção de que essa pessoa conhece você melhor do que você mesmo. E ele me trouxe, então, essa perspectiva de uma espiritualidade madura, que não é mágica, que não é mítica, mas que de alguma forma é profunda. Foi muito inspirado pela relação com ele, que eu procurei fazer toda a transformação do Hopi Hari. E uma das coisas mais poderosas que eu aprendi com esse processo de se render a uma dimensão transcendente, o propósito, é que você não tem nenhuma garantia de sucesso e muito menos de onde você vai estar. Mas eu não poderia imaginar de estar mais rico e cheio de vida e de significado do que estar aqui em São Francisco Xavier, onde a gente faz os nossos programas de certificação. Então, aquela visão de promover o processo de evolução espiritual acontece. A gente está começando agora, vamos começar agora em maio, a 6ª turma, com essa visão de ter milhares de pessoas pelo mundo que compartilham dessa agenda de transformação. É um programa de 15 meses, muito profundo, onde a nossa experiência tem sido... A única garantia que você tem é que você vai sair bastante transformado dessa experiência, e com um conjunto de relações e de amizades que vão ser para a vida. E de alguma forma acontece num lugar de natureza exuberante, com um lago e com cachoeira, a visão de como é que eu corporifico o que eu quero transmitir para a vida. Então, o dia que eu estava tendo essa visão há mais de 20 anos atrás, eu não podia imaginar que de alguma forma um dos aspectos mais importantes da minha vida ia estar sendo vivido dessa forma. Então,
A visão é menos importante pelo que ela mostra, mas muito mais importante pelos caminhos que ela abre, e essa rendição a algo maior vai abrindo espaços profundos de transformação. Eu fico feliz de estar fazendo essa conversa agora, porque no fundo, essa é a principal motivação do trabalho. Gosto muito da visão do padre Júlio Lancelotti, né, que trabalha com moradores de rua. Ele fala, esse trabalho crístico a gente não faz para ter sucesso, a gente faz para manter a dignidade e para manter a causa. Então, de alguma forma, é um pouco assim que eu me sinto. Espero que esse episódio tenha inspirado vocês como me inspira. E eu queria aproveitar no nosso último, no episódio, quando a gente falou de organização e complexidade, a Alessandra Bernardo trouxe uma mensagem muito legal, e ela fala na mensagem sobre a transição pelo qual as organizações transcendem culturas passadas, né, e o sentimento dos pensamentos e pessoas que estão emergindo, que são mais sensíveis e que vão criando novos contextos, né? E ela fala nisso no contexto, na realidade, do episódio que eu fiz com o Biraci, falando da unidade com a diversidade. E é muito delicado e sensível o teu comentário, assim, eu acho que no fundo, né, conectando com o que a gente falou hoje, falando da transcendência e da imanência, né? A transcendência nos permite a unidade, que é o lugar onde a gente se encontra, nesse lugar absoluto que transcende a qualquer diferença e nos coloca nesse lugar mágico da experiência da vida. E o caráter imanente é esse caráter rico, onde não existe um ser ou um aspecto da vida que seja igual ao outro. E que, portanto, na organização, cada pessoa é única. Não é especial, mas é único. Então, muito, muito legal e muito em sintonia o comentário da Ale com o que a gente está dizendo hoje. E a gente vai terminando esse episódio, lembrando quem se inspirar em continuar mandando insights, ideias, perguntas, discordâncias, seria super legal, né? Porque no fundo, a ideia do Metadoxos é todo mundo está certo até certo ponto, então seria muito legal ouvir perspectivas adicionais, diferentes sobre o que a gente está fazendo aqui. Até o próximo.